Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao canal da Investe Direito. Hoje eu vou ensinar para você passo a passo, na prática, como investir no Tesouro Selic. Vamos ao vídeo. Eu fiz esse vídeo porque eu recebo sempre muitas perguntas sobre esse investimento. As pessoas têm receio, não sabem por onde investir e nem quanto rende o Tesouro Selic. Mas para ficar claro para mim se esse tipo de conteúdo ajuda você, curte esse vídeo, compartilha, assim o próprio YouTube entende a relevância do conteúdo e divulga ele para um número maior de pessoas. Antes de eu entrar aqui na tela do meu computador, compartilhar ela com você, eu preciso falar sobre o que é o Tesouro Selic, fazer um resumo. Afinal, antes de você fazer qualquer aplicação, você precisa ter conhecimento. O Tesouro Selic é um investimento extremamente simples, acessível a todos. Hoje, com R$ 113, você já consegue investir nessa aplicação que é a mais conservadora do Brasil. Um investimento acessível, com baixíssimo risco, um nível de segurança elevado e você vai entender por quê. Pensa comigo, o governo federal precisa captar recursos para arcar com seus gastos, para construir estradas, enfim, para diversas finalidades. Ele pode criar tributos, ele pode pegar empréstimos junto aos bancos ou ele pode emitir títulos públicos para serem oferecidos aos investidores. Então, o Tesouro Selic é um título público emitido pelo governo federal, pelo Tesouro, com a finalidade de captar recursos. Quando você investe em um título público, empresta dinheiro para o governo federal e, em troca, recebe juros por esse empréstimo. Quando eu descobri isso, achei incrível. Se você ainda não sabe, eu sou oficial de Justiça Federal, servidora pública e recebo a minha remuneração da União, do governo federal. E por muitos anos essa remuneração vai ficando sem reajuste e a inflação vai comendo a minha renda. Então, quando eu invisto, eu passo a receber juros do governo federal. E isso me ajuda a aumentar o meu patrimônio, vencendo aí a inflação. E como você pode investir em títulos públicos? Através de um programa chamado Tesouro Direto. A maioria das pessoas erra nesse ponto, mas você que investe direito não vai errar. Você não investe no Tesouro Direto, você investe em títulos públicos ofertados na plataforma do Tesouro Direto. Tesouro Direto é o nome do programa. Dentro do Tesouro Direto, você consegue encontrar títulos disponíveis para negociação, para investimento. Lá dentro do Tesouro Direto, você encontra 3 tipos de títulos: os títulos Selic, os títulos IPCA+, e os títulos pré-fixados. O Tesouro Selic é o objeto desse vídeo e os outros títulos, Tesouro IPCA+, e Tesouro pré-fixado, eu vou explicar com detalhes mais para frente, em outros vídeos, mas para você já entender um pouquinho, o Tesouro pré-fixado, quando você investe nele, já encontra uma taxa de juros fixa, 12%, 11% ao ano, que vai ser aplicada do dia que você investiu até o vencimento, se você não resgatar esse investimento antes do prazo de vencimento. O Tesouro IPCA+, você tem a rentabilidade IPCA mais uma taxa de juros pré-fixada, por exemplo, IPCA mais 5. Isso significa que, se você não resgatar o seu investimento até a data do vencimento, vai receber o valor do IPCA ali anual, mais essa taxa de juros pré-fixada durante todo o período entre a aplicação até o vencimento. O Tesouro IPCA+, acaba sendo muito interessante para quem quer proteger o seu patrimônio contra a inflação. Mas agora vamos voltar para o Tesouro Selic, que é a aplicação mais conservadora do Brasil. Olha só, se você investe na poupança, você empresta o seu dinheiro para quem? Para o banco. Então, o seu risco é de o banco quebrar. Agora, quando você investe em um título público no Tesouro Selic, qual é o seu risco?
O risco é o governo quebrar. Mas vamos pensar juntos. Se o governo quebrar, antes disso acontecer, o banco já vai ter quebrado. Por isso que nós sempre falamos que o governo é o último a quebrar. Se ele precisa de dinheiro para honrar as suas dívidas, ele pode aumentar impostos, criar novos tributos, captar dinheiro junto aos bancos, emitir moeda, sim, ele pode criar títulos públicos. Então, dificilmente o governo vai quebrar. E quanto rende o Tesouro Selic? Rende no mínimo o percentual da taxa Selic. Sabe quando você assiste aos jornais e escuta a taxa Selic subiu, a taxa Selic caiu? Essa taxa é a taxa Selic meta, é a taxa mãe de juros da nossa economia. O governo aumenta ou diminui a taxa Selic com o objetivo de controlar a inflação. Mas toda vez que há alteração na taxa Selic, há também um efeito em cascata em relação a juros, financiamentos e investimentos. Se a taxa Selic aumenta, os juros ficam mais altos, isso encarece os financiamentos e empréstimos. Em contrapartida, os investimentos na renda fixa ficam mais atrativos. Na outra ponta, se a taxa Selic cai, os juros caem e os empréstimos e financiamentos tendem a ficar mais baratos e os investimentos em renda fixa ficam menos atrativos. Mas a rentabilidade do Tesouro Selic é a taxa Selic meta? Não, e eu vou esclarecer isso para você, trazendo um conhecimento que a maioria das pessoas não tem. A taxa Selic, que compõe a rentabilidade do Tesouro Selic, é a taxa Selic Over. Ela é muito próxima da taxa Selic Meta. Se a taxa Selic Meta está em 10,75, a taxa Selic Over estará em 10,65, praticamente 0,1% a menos. É pouco, mas acaba trazendo uma diferença, por isso é importante ter conhecimento. Então, se você aplicar hoje no Tesouro Selic, vai ter como rentabilidade pelo menos 100% da taxa Selic Over. Mas e a poupança rende isso também? Não. A rentabilidade da poupança é calculada da seguinte forma. Quando a taxa Selic está igual ou inferior a 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais TR, que é a taxa referencial. Quando a Selic ultrapassa 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,5% ao mês mais TR. Essa taxa TR normalmente ficou zerada por um grande período. Agora, com a inflação mais alta, a taxa de juros subindo, ela começou ali a sair do zero, mas ainda é um percentual muito baixo. Para você ter uma ideia, hoje a taxa Selic está em 10,75% ao ano e a poupança está rendendo 6,167% ao ano. E o Tesouro Selic está rendendo quanto? No mínimo 10,65% ao ano. É uma diferença muito grande. Eu sei que você já deve estar pensando: ah, mas a poupança não tem imposto, o Tesouro Selic tem. sim, tem, mas mesmo com os impostos, ainda é mais vantajoso e rentável você investir no Tesouro Selic do que na poupança, e eu vou provar isso para você. Outra dúvida muito comum é se o investimento no Tesouro Selic pode ser resgatado a qualquer momento. Sim, você pede o resgate do seu dinheiro se pedirem dias úteis até as 13 horas, no mesmo dia esse dinheiro cai na sua conta. Se pedir após as 13 horas, o dinheiro vai cair na sua conta no próximo dia útil. Então, é um investimento extremamente conservador e com uma alta liquidez. O que significa liquidez? Essa rapidez com que você pede o resgate do seu dinheiro e ele cai na sua conta. Aqui na tela você confere todas essas regras em relação ao prazo para resgate do Tesouro Selic. O Tesouro Selic costuma ser aquele investimento que as pessoas fazem quando decidem sair da poupança.
Ele também é muito utilizado para a formação da reserva de emergência. Se você ainda não sabe o que é reserva de emergência, assista a esse vídeo que vai aparecer aqui na sua tela. Eu não sei, produção, se vai aparecer aqui ou aqui, enfim, assista esse vídeo. A reserva de emergência deve ser sempre o primeiro investimento. Ela é a segurança do investidor. Você deve separar para essa reserva de emergência de 6 a 12 vezes o valor do seu custo de vida mensal. Se você não tem nem ideia do seu custo de vida mensal, também na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você baixar a tabela gratuita da Investe Direito e começar a anotar seus gastos para entender qual é o seu custo mensal. O maior erro do investidor iniciante é olhar apenas para a rentabilidade. Mas você que investe direito o seu tempo e o seu dinheiro, não vai tomar decisões sem considerar antes risco, rentabilidade e liquidez. A maioria das pessoas começa a investir de uma forma errada, sem considerar isso. A pessoa escolhe investimento, olha lá para a taxa, por exemplo, 12% ao ano, acha aquilo incrível, vai lá e faz a sua aplicação. Mas quando ela precisa pedir o resgate, descobre que esse título não tem liquidez. Numa situação dessa, ela com certeza vai experimentar um prejuízo imenso. Se ela precisa do dinheiro, não consegue resgatar o seu investimento, vai ter que pedir dinheiro emprestado, dinheiro para o banco, enfim. A maioria também ignora o risco, coloca o seu dinheiro ali, que seria para cobrir uma eventual emergência, em ações, em Bitcoin, e de repente o mercado vira, a cotação desses ativos cai e essa pessoa precisa do dinheiro naquele momento, vai ter que retirar numa situação de baixa e vai amargar um imenso prejuízo. Por essa razão, é tão importante você respeitar esse verdadeiro princípio que é ter uma reserva de emergência. Você precisa cuidar do seu curto prazo, dessa questão de precisar do dinheiro e já poder fazer o resgate. Não adianta fazer investimentos de longo prazo, como ações, Bitcoin, enfim, se você não cuidou ainda do seu curto prazo. Imagina, por exemplo, se você perde o emprego, se tem um caso de doença na família, o que você vai fazer? Por isso, a reserva de emergência é a sua segurança. Ela permite que você durma em paz, descanse e faça depois outros investimentos mais arrojados, visando aí o longo prazo, porque se o mercado virar, se as coisas mudarem, tudo bem, você tem a sua reserva ali num lugar seguro, com alta liquidez e pode descansar. E não precisa vender os outros ativos numa situação de queda. Então, quando a gente fala de reserva de emergência, nós não podemos focar na rentabilidade. Nós devemos priorizar a segurança e a liquidez. E o Tesouro Selic, sem dúvida, é uma das opções para você formar a sua reserva. Antes de eu fazer esse investimento na prática, eu quero mostrar para você um simulador de investimentos disponibilizado pelo próprio Tesouro. Nele você consegue comparar a poupança com os títulos públicos, ver a rentabilidade, enfim, é muito interessante. Então aqui dentro do site do Tesouro Direto, você consegue comparar os títulos, inclusive com a poupança. Você pode ir respondendo as perguntas que o simulador vai fazer, ou já ir direto aqui, já escolhi meu título. Então, o horário de funcionamento para você fazer os seus investimentos, das 9h30 às 18 horas. Os títulos disponíveis, vamos simular o Tesouro 2024. E aqui ele fornece esse comparativo entre os investimentos. Quanto esse dinheiro renderia até o vencimento do título se você não fizesse o resgate na poupança? E aqui ele compara um fundo DI, um CDB. Se você quiser alterar os parâmetros, basta clicar aqui. Aqui a rentabilidade do título, taxa de administração de corretora, banco, rentabilidade do CDB que você quer comparar. Pode colocar aqui, por exemplo, 100% do CDI. Rentabilidade da LCI que você quer comparar. Então, é bem completo. Aqui você também consegue ver o valor bruto, quanto seria descontado a título de imposto de renda. O imposto de renda, ele também vai incidir nesse investimento de forma regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido,
menos vai pagar de imposto. Então, aqui está a tabela para você consultar e ver qual seria a alíquota aplicada, dependendo do prazo que você deixar o seu dinheiro investido. E as taxas? Quando você investe em um título público, pode ter que pagar duas taxas. Uma que seria devida às corretoras ou banco e outra que é devida à B3, pela custódia do seu dinheiro, por ele ficar vinculado ao seu CPF, enfim. A primeira, que pode ser cobrada pelo banco ou pela corretora, é importante falar que praticamente todas as corretoras não cobram mais essa taxa, e se você investe lá pelo seu banco, pesquise sobre isso. Não faz sentido você investir por lá, pagar essa taxa, se em uma corretora você não vai pagá-la. Então, é importante ficar de olho nisso. A outra taxa que é cobrada pela B3 é a taxa de custódia. Em relação a ela, nós temos uma isenção. Se você investir até R$ 10.000 no Tesouro Selic, não pagará nada a título de taxa de custódia. Se investir mais do que isso, sobre o valor excedente, terá que pagar sim essa taxa anual. Hoje, essa taxa é de 0,20% ao ano e incide sobre todo o montante, tanto sobre os aportes que você fez, quanto sobre os rendimentos, sobre os juros. Um ponto interessante para falar aqui é que, quando chega no vencimento do título, a própria corretora já faz o desconto do imposto de renda, das taxas, e esse dinheiro cai líquido para você na sua conta. Você não precisa imprimir uma DARF, pagar alguma coisa a mais para o governo, porque esse imposto já foi retido na fonte. Claro que você deve declarar no seu imposto de renda, mas esse é um assunto para outro vídeo. Eu sempre insisto nisso com as pessoas. Não faz sentido você trabalhar para ganhar dinheiro e depois perder dinheiro fazendo péssimos investimentos, deixando o seu dinheiro na poupança rendendo menos. Se poderia fazer um investimento mais inteligente no Tesouro Selic e receber essa quantia a mais. Quanto tempo você teria que trabalhar para ganhar essa quantia? No caso dos investimentos, ao fazer bons investimentos, quem trabalha por você é o seu dinheiro. Por isso que é tão importante tomar decisões melhores em relação aonde você vai deixar o seu dinheiro aplicado. Agora, enfim, eu vou compartilhar a tela do meu computador, ensinar você a investir na prática, passo a passo no Tesouro Selic. Para fazer esse investimento, eu vou usar a corretora XP. Se você ainda não tem conta em alguma corretora, abra imediatamente a sua. A maioria, praticamente todas as corretoras, oferecem contas gratuitas. E você não precisa operar ou investir apenas por uma corretora. Pode fazer isso por várias. Você tendo contas em 2, 3 ou mais corretoras, consegue comparar os produtos que estão sendo negociados ali e tomar as melhores decisões com seu dinheiro. E se você quer abrir a sua conta na XP, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, uma vez que você entra no site da XP, você vai ter que colocar o seu código de cliente que você recebe quando abre a sua conta. Agora, você vai ter que digitar a sua senha. E quando você acessa a sua conta pelo site, precisa informar também o token. Esse token você obtém lá no aplicativo da XP que você vai instalar no seu celular. É uma medida a mais de segurança. Então, aqui dentro do portal de investimentos da XP, você vai selecionar produtos, renda fixa, tesouro direto. Vai encontrar vários títulos sendo negociados. Tesouro Selic, eu vou colocar aqui no filtro. Pronto, temos duas opções de Tesouro Selic para investimento hoje. Um é o Tesouro Selic 2024, o outro Tesouro Selic 2027. Aqui você consegue ver a rentabilidade, o vencimento, o risco de 0 a 100. Note que aqui o risco é 1, por isso que é a aplicação mais conservadora aqui do Brasil e o valor da aplicação mínima. Eu vou optar pelo Tesouro Selic 2024. Você vai perceber que a rentabilidade é Selic mais uma taxa pré-fixada. Essa taxa muda de um dia para o outro, conforme o governo queira captar mais ou menos recursos. Então, se a intenção é captar mais recursos naquele dia, o governo sobe um pouco essa taxa para tornar esse investimento mais atrativo.
E quando a intenção não é essa, ele pode reduzir sim um pouquinho dessa taxa. Mas o importante é que a rentabilidade está associada à taxa Selic. Se a Selic subir, a sua rentabilidade sobe. Se ela cair, a partir do momento da redução da taxa Selic, você começa a receber uma rentabilidade um pouco menor. Note também a questão do vencimento. Todos os títulos de renda fixa têm uma data de vencimento. Mas isso não significa que você precisa deixar o seu dinheiro até o vencimento aplicado. Não, o Tesouro Selic tem liquidez diária. Você investiu hoje, já pode pedir o resgate a qualquer momento. Então, não confunda vencimento com liquidez. Então, eu vou selecionar investir, vou colocar aqui no valor da aplicação o valor mínimo, R$ 113,10. Esse é o valor mínimo hoje. Pode ser que no dia que você vá fazer o seu investimento esteja um pouco maior ou um pouco menor. Esse valor que eu estou aplicando corresponde a 0,01 do preço unitário do título. Aqui você pode observar que o preço unitário, se eu quisesse adquirir um título inteiro, teria que aplicar R$ 11.310,37. Então, estou adquirindo 0,01 do título Tesouro Selic 2024. Aqui a corretora informa que a ordem será processada no dia 3/2/2022, hoje. Cliquei em continuar, vou colocar a minha assinatura eletrônica e investir. Eu recebo a seguinte mensagem: solicitação realizada com sucesso, será efetivada no próximo dia útil. Então, normalmente, quando você investe no Tesouro, você já recebe um e-mail que está cadastrado lá na corretora. Você também pode consultar no outro dia, no próximo dia útil, lá no seu saldo, nos seus investimentos, na corretora, e também pode fazer o seu cadastro, se ainda não tiver, no canal eletrônico do investidor, que é aí um portal da própria bolsa. Então é simples, é rápido, você pode aplicar o seu dinheiro uma vez só, pode aplicar no próximo mês, pode aplicar um mês sim, outro não, valores iguais, valores diferentes. Não tem a obrigatoriedade de ser um investimento recorrente que você tem que fazer todo mês. Isso fica a seu critério. E nas outras corretoras, o caminho é praticamente o mesmo, também é tudo muito didático, de modo a facilitar a vida do investidor. Então é isso, eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha. E se você tem alguma dúvida, comenta aqui. Agora, se você quer um conteúdo mais aprofundado, explicando também sobre outros títulos públicos, eu fiz um e-book especialmente sobre o tema. O link está na descrição desse vídeo também.